queremos começar um novo quadro no Ministério Presbiteriano de Adolescentes de Cuiabá, o que se chama UPA Entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o reverendo Walter Moura. O reverendo Walter Moura, ele é casado com a Leides, pai de Felipe, Bruno e Guilherme, mora atualmente em Brasília, Distrito Federal, e é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Brasília desde 2009. Ele pastoreou a IPC entre 1983 e 1988, é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Sul, Campinas e de Londrina. Ele é mestre em sociologia pela Southampton Connecticut University dos Estados Unidos e tem especialização em missiologia pelo Centro Evangélico de Missões de Viçosa. Vamos lá, então? Como o senhor se converteu? Eu marquei um dia da minha conversão em junho de 75, que eu chamo de um dia de encontro, porque eu fui educado na igreja cristã, a presbiteriana, embora eu sou de berço luterano, seja de berço luterano, mas um dia na minha vida, na minha adolescência, tudo aquilo que eu vivia na igreja, eu perguntei, puxa, mas eu estou cheio de conceitos, eu estou cheio de ideias, eu vou à igreja, mas será que eu tenho certeza de que Cristo habita na minha vida, ele domina meu coração? E eu lembro que era um pregador de fora, um pastor batista muito famoso, estava na igreja presbiteriana naquele final de semana, reverendo pastor João Batista Martins de Sá, de Campinas. Ele fez um apelo, eu não fui ao apelo não, mas naquele dia eu disse, Senhor, eu quero que tudo aquilo que eu faço, de agora em diante, seja resultante de uma certeza de que o Senhor habita na minha vida e que o Senhor me aceita como teu filho. Então isso aconteceu em 1975, no mês de junho. Foi uma experiência fantástica. Que legal. Segunda pergunta. Quando o senhor sentiu o chamado para o ministério pastoral e como foi a experiência? Eu senti o chamado ministério pastoral desde o dia da minha conversão. Aquele dia eu já disse para Deus também, eu quero te servir. Obviamente não veio a ideia de querer ser um pastor, mas eu disse assim, Deus, eu quero te servir. E a primeira ideia que foi, seria ser um missionário, né? Alguém que fosse para um campo de trabalho, não cuidar de igreja, etc. Mas na minha adolescência para a juventude, eu conheci um pastor que mudou-se para Londrina, onde eu era membro da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. E esse pastor começou a me mentorear, trabalhou comigo, gostou de mim. E eu lembro que um dia ele falou assim, Walter, você está com medo, você tem um chamado e está fugindo. Eu falei, mas o que você acha? Ele falou, eu acho que você tem 3 medos. Posso falar quais são os medos que ele falou? Ele disse, você tem medo de ficar pobre, você tem medo de não ser famoso e tem medo de casar com mulher feia. Aí eu falei, mas por que com mulher feia? É porque tem a fama aí que pastor só casa com mulher feia. Mas eu disse, rapaz, olha, eu acho que você acertou numa coisa, eu estou com medo. Aí eu não botei os medos que ele colocou, eu estou com medo. Então, como o senhor vê a igreja hoje e quais são os pontos positivos e negativos? Essa é uma pergunta ampla. Eu acho muitas coisas, mas deixa eu pontuar aqui. Eu acho que a igreja ela está um pouco perdida. Não quanto à sua identidade, mas aquilo que ao seu senso de dizer o seguinte: quem sou eu que eu de fato quero? Para que eu quero existir como comunidade da fé? E aí eu coloco assim, essa é a minha percepção pessoal. Eu não acho que é esse segmento denominacional ou aquela vertente. Eu acho que a igreja como um todo está perdida. E eu acho que o desafio da igreja de hoje é o mesmo daquele que eu sinto pessoalmente para a minha vida. Uma igreja que procure redescobrir a sua chamada, a sua vocação, não com as demandas institucionais que ela tem, nem com a sua história que ela precisa realizar, nem com o seu trabalho que precisa ser feito, mas a igreja, o que é igreja? A igreja é a comunidade dos redimidos em Cristo, é o povo de Deus que foi chamado para caminhar e estar com Deus.
Então, eu diria que a maior urgência da igreja é redescobrir-se como grande filha do Pai, de um Pai de amor. E ver-se como um povo que ela não está a caminho de qualquer coisa, ela está no caminho de quem a chamou, que é o Jesus, que é o Senhor. Então, a maior necessidade da igreja é redescobrir-se em Deus, não na sua missão, não nos seus propósitos, não na sua história, não na sua tradição. Eu não sou contra essas coisas, mas elas não são a essência da igreja. Elas são parte da vida da igreja, mas a essência da igreja é adorar, é contemplar o Senhor, é estar diante do Senhor e entender que todas as demais demandas, elas só têm sentido se resultem desse contemplar, desse estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como foi a sua experiência pastoreando a IPC, há uns anos atrás? E como o senhor se sente ao ver o crescimento da nossa igreja e a criação dos novos projetos? Bom, eu cheguei aqui no final do meu ano de seminário, terminei o seminário em 82. Cheguei aqui na primeira semana de janeiro. A igreja extremamente amorosa, aquela cultura de amor cuiabano, que ainda havia muito naquela época, né? Quer dizer, eu cheguei numa época diferente da que vocês vivem hoje aqui. Obviamente, o influxo de imigrantes do Brasil para cá era muito grande, porque estava em absoluto franco progresso, e era novidade. Mas o cuiabano, eu tive contato com o cuiabano da Gema, amoroso, carinhoso, porta de casa aberta, e ele expressava isso através da comida, dos abraços, do beijo, da fala um pouco mais alta, do sotaque fantástico, do contar as culturas daqui, de falar sobre o rio, sobre o pacu, sobre cachara. Então, isso tudo me empolgou, né? Eu sou fascinado por qualquer cultura. Essa é a minha natureza, né? Então, foi um tempo muito gostoso. Primeiro, por causa desse espírito de acolhimento. Solteirão aqui, né? Novinho. Então, esse acolhimento. O reverendo Aristóteles me acolheu. Eu aprendi com o reverendo Aristóteles. Foi muito importante. O ministério dele de anos consolidados nessa igreja. Não era uma igreja pequena para o nosso perfil. Quando eu cheguei aqui, a igreja de Cuiabá tinha 400 membros. E quando eu saí de Cuiabá, depois de um ministério de conjunto, eu, reverendo Sérgio Lira, reverendo Cabral, nós deixamos aqui uma igreja de aproximadamente 600, 700 membros aqui. Então, a igreja de Cuiabá nunca foi uma igreja pequena. Pelo menos da onde eu comecei, que o reverendo Aristóteles nunca foi uma igreja pequena. Ela sempre nos moldes de cada tempo uma igreja média para grande, não uma mega igreja. Legal que eu vejo que hoje, nos dias de hoje, a igreja tem uma visão de ser uma mega igreja. 3.000, 4.000, esse templo bonito. Eu tive aqui, há 2 anos atrás, num show fantástico que teve aqui, de celebração natalina, lindo, maravilhoso. Eu já achei pessoas, quando eu venho aqui, eu acho pessoas que já falam da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, ou seja, tem se tornado uma referência já. Última pergunta é o objetivo do canal. Qual a dica que o senhor dá para os adolescentes? Como ministério? O ministério. Eu acho que vocês, junto com os seus pastores, vocês devem ter um pastor que dirige vocês, seguir muito o caminho da espiritualidade cristã. Essa espiritualidade que ela não se reduz só a orar, celebrar e estudar, mas se também traz para dentro de si a contemplação interior. Essa ideia, Deus, como é que eu te percebo nas entranhas da minha vida? Essa espiritualidade um pouco mais interiorizada, íntima, pessoal, e que pode ser feita também em grupo, né? Então, que as reuniões que a gente chamava antigamente espirituais, a parte espiritual, não seja só reduzida a ideia de uma oração aqui e acolá, um estudo bíblico, a celebração, mas vocês procurem interiormente um caminhar profundo com Deus. Essa é a primeira dica. A segunda dica: não se iludam com esse apelo da sociedade
que está a sociedade está em todo lugar, a sociedade está na igreja também, né? Então, essa sociedade em que diz que você vale o que você produz. Infelizmente, é uma espiritualidade na igreja também. Ele mede se você é bom crente pelo que você produz. Cara, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com o homem, o ser humano. Pelo contrário, eu acho que isso tem a ver com o paganismo. Você vale o que você produz, você vale o que você é, você vale o que você faz? Não. O nosso valor está pelo fato de Deus nos amar. E aí eu deixo com vocês como um grande desafio orientar-se por aquela cena linda quando o Espírito Santo se manifesta no batismo de Jesus. E aquela voz diz assim: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Adolescentes, sintam que vocês são filhos amados de um pai de amor, de um pai que quer estar em nós e não só através de nós. Primeiro quer se entronizar em nossa vida e uma vez entronizado em nossa vida, nos dinamizar para a vida com os outros, fazer pontes da graça de Deus, da filiação que Deus quer fazer com tantos outros, a quem Ele quer como filhos e filhas. Então é isso. Obrigado você que assistiu até agora e obrigado ao reverendo. Eu que agradeço. Até a próxima. Vamos